Porque minha vida, o Igor, quando eu abri mão, meu irmão era diretor da Mendes Júnior, uma grande, sabe, empresa brasileira, eu tinha já estágio garantido. Quando eu decidi que eu ia ser pastor, eu cheguei pra Lília, na época minha namorada, eu falei, olha, você quer casar com um pobre? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou ser pastor. E pastor é pobre. Essa era a minha visão, que eu estava abrindo mão de uma vida melhor para servir a Deus. Só que quando eu senti esse chamado e eu tive um apoio muito grande de grandes lideranças na época, cara, eu fui para lá, eu saí de lá com menos dinheiro do que quando eu entrei. Literalmente, eu brincava, eu falava, olha, você tem o vermelho, você tem o azul, você tem o vermelho e tem o laranja. Laranja é quando o gerente do banco fala para você, fala, olha, agora eu não vou mais pagar. Você já estourou o cartão o teu cheque especial. E eu saí de lá com a convicção de que eu tinha dado um bom testemunho, de nunca ter me corrompido, porque esse era o meu slogan, Brasil restaurado. Então, o que eu penso assim, hoje, Deus faz coisas na vida da gente, Igor, que você não imagina. Por exemplo, eu estava no começo da pandemia, nós tivemos uma enchente na nossa igreja que a gente perdeu tudo. Foi uma enchente que foi a pior em 200 anos. Nossa igreja ficou metade debaixo da água. Perdi todos os computadores. E Deus assim fez uma obra linda, porque o povo se mobilizou. O Guto que está ali foi a nado, levou canoa, pegou leptospirose, porque, entendeu? Para resgatar os missionários que estavam lá. Foi uma coisa de louco. Em uma semana estava tudo limpinho. Deus abençoou que as pessoas ofertaram. Quando a gente ia inaugurar, entrou a pandemia. Eu falei, agora, Deus, como é que nós vamos fazer? Porque se os crentes não vão para a igreja, não vão para o culto, não vai ter oferta. E o nosso aluguel era uma bala. O nosso prédio lá tem 10 mil metros de área construída, é uma grande igreja, uma coisa... Eu falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? E Deus falou assim, comece a fazer live. E o meu canal do YouTube saiu do nada para 1 milhão em um ano. E depois foi aumentando. E a igreja, quando voltou, explodiu. Porque as pessoas começaram a me conhecer pelo YouTube. Você sabe o que isso significa. Então, assim, eu que demorei 30 anos para chegar a uma igreja de 4 mil, em 2 anos da igreja fechada, foi de 4 para 12 mil pessoas. E começamos a abrir igreja no mundo inteiro. Hoje nós temos igrejas abrindo em toda a Europa. Também já temos na Europa Portugal, França, Suíça, Espanha, Itália, tudo agora, nesse período da pandemia. Aí você está falando da IA Church. IA Church. Nós éramos Igreja Batista Palavra Viva. Tá. E aí o que acontece? Eu nem tinha o direito desse nome, porque tinha um monte de Palavra Viva. E quando eu fui orar a Deus, falei, Deus, e agora? Como é que eu vou pagar um aluguel de 150 mil reais por mês se não entra? Você tem ideia do que seja isso? Deus falou assim, meu filho, essa obra é minha, não é tua. Veja o que eu vou fazer. Começa a fazer live. Comecei a fazer live, aí um dia Deixa eu te fazer uma perguntinha. Que é o seguinte, você falou, Deus falou pra mim que essa obra não é tua, essa obra é minha. Quando você diz que Deus falou contigo, de fato alguém fala contigo, tipo... Audível? Como é que é isso? Excelente pergunta. Não. Não foi audível. Mas quando você começa a desenvolver uma vida de oração, você fala com Deus todo dia. Muitas vezes você testa. Aquela impressão no teu coração, você fala, será que é a minha cabeça? Será que não? Será que é Deus falando? Aí ele te dá várias confirmações. Ele levanta uma pessoa que você nunca falou nada daquilo, Deus me mandou dizer isso, confirma aquilo. Então, depois de um certo tempo de comunhão com ele, você sabe quando ele está falando. E ele falou para mim, ele do nada falou assim, filho, isso que você está passando é porque eu vou te levar para um outro patamar. Qual que era a experiência que tu tinha com redes sociais, com internet, com criar conteúdo? Nenhuma. Tinha muito pouco.
Tinha começado no Facebook, mas meio a contragosto. A minha mulher chegou para mim um dia e falou: tô recebendo um vídeo aqui. Por que você não entra nesse negócio? Eu falei: pra quê? Eu gosto de pregar na igreja. Zero. E a Lília tem muita visão. Ela falou: não, você tem que fazer. Eu tô recebendo coisa de gente que eu não sigo. Esse é o futuro. Aí eu comecei. Só que foi indo devagarzinho, crescendo, não é fácil. Só que chegou na pandemia, eu saí de 30 mil para 1 milhão num primeiro ano. E eu não podia sair de casa, fiquei um ano preso em casa. Eu só ficava fazendo live. E era todo dia crescendo 10, 20 mil pessoas. Eu falava: o que é isso? O que está acontecendo? E foi algo extraordinário. Por quê? Porque quando a igreja pôde voltar, o primeiro batismo que eu fiz tinha 600 pessoas sendo batizadas de uma vez. Nós fomos para uma academia para batizar na piscina olímpica. Entendeu? E aí, hoje, todos os meses, tem pessoas que vêm do Brasil inteiro. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, eu vou todos os anos para Israel. O primeiro ano que eu fui para Israel, depois da pandemia, eu não conseguia andar em Jerusalém. Onde eu andava, eles me paravam. O Guto está aqui, ele vai comigo todo ano. Eu falei: mas o que é isso? Isso nunca aconteceu. É a internet. Então, isso mudou de fato o meu ministério, mas Deus falou para mim isso tudo antes de acontecer. E ele falou: olha, filho, agora o nome Igreja Palavra Viva é um nome em português. Eu vou te levar para o mundo, então você precisa ter um nome que seja universal. E aí ele falou: você vai usar church e um nome que em qualquer lugar pode ser a mesma coisa. Isso foi muito claro, mas ele não me disse o nome. E eu fiquei impactado, porque como a gente é batista, tudo tem que ser aprovado pela Assembleia e coisa e tal. Chamei primeiro algumas pessoas próximas, pastores, eu falei: Deus falou isso comigo. Mas eu não sei que nome a gente vai dar. E a minha filha falou: por que não Yah? Porque Yah é o prefixo do nome de Deus, Yahweh. E nós tínhamos na igreja um grupo de jovens que chamava Yah. E ela falou: por que não Yah? Eu falei, na hora eu senti que era aquilo. Eu falei: tá certo, vai ser Yah Church. Porque senão Palavra Viva, na Itália seria Parola Viva. Se fosse Parole Vive, se fosse na França, né? Living Word, se fosse nos Estados Unidos. Não funciona. Isso tudo vem assim, dentro do meu coração. E aí eu falei: Deus, se isso vem de ti mesmo, eu quero fazer a Assembleia e eu quero ter pelo menos 70% de aprovação. Agora, você imaginando, nós fizemos isso em 3 cultos diferentes, porque não cabe tudo, né? Nosso tempo cabe 2.500 pessoas. Eu não tive uma pessoa contra. Foi 100%. Então eu entendi que Deus estava fazendo aquilo. E quando eu cheguei, eu fiz uma coisa inédita que ninguém faz. Eu falei assim: olha, para as pessoas da internet. Porque as pessoas falavam: você é meu pastor virtual, tal. Milhares de pessoas. Eu falei: olha, eu vou começar a batizar online. Nunca vi ninguém fazer isso. Se você quer estar conosco, quiser fazer parte disso, você pega uma banheira aí, uma piscina, onde você estiver. O dia que eu estiver batizando aqui, todo mundo ao vivo, você vai estar aí. Aí as pessoas: mas isso pode? Eu falei: mas Jesus não curou a distância? Curou. E por que não pode batizar à distância? E nós começamos a fazer isso. E milhares de pessoas começaram a se batizar em todo o Brasil e no mundo. As pessoas mandando vídeo pra gente: me batizei, agora sou da Yah Church. Aí eu falei: bom, agora tá na hora de eu começar a abrir igrejas nesses lugares. O que será que faz as pessoas... Bom, você vai falar que é a palavra de Deus, mas vamos lá, para as pessoas, elas de fato ouvirem uma mensagem, se sentirem tão impactadas a ponto de fazer um batismo remoto, elas precisam estar mesmo, em primeiro lugar, precisando de algum... daquela ideia de salvação e tudo mais, e também, sei lá, existem pessoas que fazem, vamos lá, que se convertem e que fazem esse tipo de coisa aí, tão tudo bem na vida delas, cara? 95% são as pessoas que estão com algum tipo de dor. Sem dúvida alguma. Jesus deixou claro isso.
quando ele se refere, inclusive, que ele diz que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o camarada que tem tudo, ele acha que não precisa de Deus, embora precise.